Se cria holding patrimonial, que é nada mais que uma empresa que vai deter, ser dona de alguns bens, para então ter resultados desses bens de venda, de locação ou alguns outros ativos, né, que vão dar resultado, para pagar menos tributo, para fazer planejamento sucessório, para organização patrimonial, por aí vai. Isso aí todo mundo já sabe, né? Tô chovendo no molhado. Mas é que ocorreu uma mudança muito relevante no final do ano passado com a Lei 15.270. O que essa lei fez? Ela, dentre outras coisas, trouxe uma hipótese de incidência de tributo, de imposto sobre a renda, no caso de distribuição de lucros e dividendos. Isso é uma coisa que não havia aqui no Brasil desde a década de 90, ou seja, quando as empresas apuravam de forma contabilmente regular os seus lucros no balanço e os distribuía aos sócios ou a dividendos a acionistas, foram sociedades anônimas, isso era isento. Com essa nova legislação, sempre que a sociedade pagar para o sócio mais do que 50 mil reais dentro do mês, há a obrigação de reter 10% de imposto sobre a renda, tá? E o problema todo, que é o meu ponto, que eu quero tratar com vocês aqui hoje, é que eu tenho visto algumas ideias que me parece, salvo o melhor juízo, respeitando ideias em contrário, obviamente, não muito adequadas, no sentido de que, bom, então vamos fazer que essas empresas patrimoniais tenham despesas maiores para diminuir o lucro. E essas despesas vamos antecipar ou trazer para a empresa despesas que os sócios teriam, né? Por exemplo, adquirir um imóvel para o sócio morar, um veículo para o sócio utilizar, em alguns casos mais organizados, até arrojados ou irresponsáveis, diria eu, pagar, por exemplo, a escola dos filhos do sócio, viagens, despesas pessoais de cartão de crédito. Pessoal, nada mais arriscado do que isso, porque obviamente junto com essa nova legislação e também a reboque da reforma tributária que ocorreu pela Emenda Constitucional 132, regulamentada pela Lei Complementar 214, o fisco aumentou muito as possibilidades de fiscalização, né? Então eles têm um cruzamento de dados maior, novos sistemas, então é evidente que eles vão estar atentos a despesas lançadas na holding que não eram do core da atividade empresarial propriamente dita, em si, um mascaramento de despesas dos próprios sócios, travestido de distribuição de resultados ou ainda de renda dos próprios sócios. Então as autuações vão vir, e o pior é que elas vão vir com uma multa de 100% e ainda corrigidos pela Selic e daqui a um tempo, ou seja, em retrospectiva, o que vão fazer que essas multas fiquem muito altas, elevadas, né? Até impeditivas da atividade. Então nós não recomendamos em absoluto esse tipo de planejamento tributário. Aliás, nem é planejamento tributário, seria um ilícito tributário. Então nós temos que ter cuidado com esse aspecto e procurar outras formas de planejamento para escapar ou minimizar essa nova incidência, que em verdade é só um adiantamento do que se chama de um imposto de renda pessoa física mínimo que essa lei 15.270 criou. Mas isso é papo para um outro vídeo, eu vou explicar melhor para vocês o que é esse imposto de renda pessoa física mínimo. Tá bem? Abraço a todos.